Olá, bom dia, olá meninos e meninas. Nós vamos hoje dar prosseguimento ao nosso conteúdo sobre narração escolar. Esse gênero que ele é listado para o PSS de Ponta Grossa e também para o PAC da Unicentro de Guarapuava. Então hoje nós vamos ver a característica da narração escolar e também uma proposta exemplificada. Então, a narração escolar, ele é um texto da tipologia narrativa, tá? Um texto narrativo. Um texto narrativo, neste caso, mais relacionado à ficção, à criatividade, ele vai ter por objetivo contar uma história. Uma história que se organiza em um enredo, que é a sucessão de acontecimentos. Esses acontecimentos, eles envolvem os personagens, e esses personagens estão no espaço e no tempo, tá? Então, por ser narrativo, a narração escolar, ela tem as características, né, comuns a esse tipo de texto, que é o enredo, que é o foco narrativo, os personagens, o espaço e o tempo. Com relação ao enredo, o enredo é a sequência de acontecimentos da história. Existem diferentes tipos de enredo: enredo linear, enredo não linear. Mas para esse contexto de vestibular, para esse contexto avaliativo, em que vocês terão poucas linhas para escrita, é importante, né? É interessante seguir o esquema da narrativa linear, que eu coloquei os elementos logo abaixo que eu vou explicar. Por quê? Porque não tem tempo para desenvolver uma história, não vai escrever um romance com várias páginas. E o que é muito importante frisar, que todo o enredo ele é organizado a partir de um conflito, porque não há narrativa sem conflito. É o conflito que move a narrativa, que liga todos os elementos da narrativa, né? O conflito é o núcleo da narrativa. Então, todos os outros partes do enredo, eles têm que necessariamente estar relacionados ao conflito. Então, nesse contexto do para o vestibular, nós vamos fazer a nossa narrativa obedecendo, né, quatro partes. Então, ela precisa ter quatro partes. A primeira é a exposição. Então, logo no início do texto, apresentar as personagens, apresentar o espaço, o tema e também já dar marcas a respeito de qual é o tema da temática. Temática de violência, vai ser uma temática de meio ambiente. Então, por meio da forma como eu caracterizo os personagens, como eu caracterizo o espaço, como eu caracterizo o tempo, eu já dou marcas do tema da narrativa. Então é muito importante. Então, já nessa exposição inicial, você já apresentar o tema também. Eu não quero dizer que cada parte corresponde a um parágrafo, não é isso. Então, até porque a gente não pode seguir uma estruturação rígida na narrativa, porque eu posso ter discurso direto, pode fazer em falas, com travessão. Então você tem que ter esses elementos bem marcados, mas não quer dizer que você fará um em cada parágrafo. Para você estabelecer os parágrafos, estabelece com relação ao núcleo de ideia. Então, se desenvolveu um núcleo de ideia, terminou, vai para o próximo parágrafo. O segundo elemento é o conflito e a complicação. Então, depois que você apresentou os personagens, o tempo, o espaço, necessariamente você tem que colocar o conflito. O conflito vai muito do comando, tá? Então, esse conflito é do personagem contra outro personagem, é do personagem contra um fato social, é do personagem contra o tempo, é o personagem contra o contexto em que ele vive. Então, a gente precisa bastante prestar atenção no comando para o comando vai direcionar que tipo de conflito é. E a complicação são os acontecimentos que acontecem a partir de que o conflito está instalado. Então tem que ter um conflito que vai mover toda a história. Essa complicação ela vai desencadear num clímax, que é o momento culminante do enredo, um momento de maior tensão, que o leitor fica apreensivo para saber e agora o que vai acontecer. É o nó da história, prende o leitor na história, porque parece que a história vai se encontrar ali naquela tensão, se encontra ali naquele momento. Então é o clímax, tem que estar marcado. E depois, como isso termina? É o desenfecho, o desenlace, a solução. Então a gente coloca como solução entre aspas, né? Porque tem que desvendar esse clímax, mas não necessariamente tem que ter um final feliz, algo do tipo. A não ser que o conflito peça, tá?
Lembrando que essa é a ordem linear. Não quer dizer que toda narrativa acontece dessa forma. Então, se a gente pegar um texto literário de um grande escritor, às vezes ele vai invertendo as ordens com o que acontece. Mas lá ele tem uma liberdade poética para fazer, caso que no vestibular a gente não tem nem o número de linhas que um escritor profissional, né, um escritor de literatura tem. Por isso que a gente chama de narrativa escolar. Em relação ao foco narrativo, é a voz que conta a história, né? Essa instância ficcional que nos conta, que nos apresenta a história. Então ela pode ser de duas formas: o narrador em primeira pessoa, ele participa sendo protagonista ou não, ele também narra, ele também vai contar a história. E pode ser o narrador em terceira pessoa, com o narrador observador. Ele apenas narra a história, como se ele soubesse, né, tivesse todo o conhecimento daquilo que acontece na história e transmite. Atenção! O comando lá da prova do vestibular, ele vai apontar o tipo de narrador a ser utilizado. Então, bastante atenção em relação a isso. Os personagens, né, são as pessoas que agem na história, né? Nós temos o personagem protagonista, que vai ser o central, que quase todas as ações elas vão ter relação com este personagem. O antagonista, que é aquele personagem que vai se opor ao protagonista. Nem toda história tem personagem antagonista, tá? Principalmente uma narrativa escolar curta, às vezes não tem. E nós temos personagens secundários, né? Aqueles que auxiliam e interagem com o protagonista e com o antagonista. Nesse contexto de narrativa para o vestibular, usem poucos personagens. Não vai ter como caracterizar, descrever muitos personagens, tendo em vista a quantidade de linhas. E sempre já na caracterização desse personagem, é interessante apontar elementos do tema, para que ele fique bem contextualizado. O espaço. Ao falar de espaço, também vou falar do ambiente. O espaço é o local físico, não os locais, né, onde as ações ocorrem na história, onde os personagens circulam, andam, onde eles vivem as ações. E o ambiente é o clima, a atmosfera. Como estava aquele local? Estava triste, alegre, medonho? Então, qual a atmosfera que o local apresentava? Então, isso se chama ambiente, tá? O tempo da narrativa. Ao falar do tempo, vamos pensar no tempo da narrativa e o tempo social. O tempo da narrativa é o tempo que as ações demoram para acontecer na história. Então, se a gente pegar as ações que foram narradas, aquilo aconteceu em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, em um dia, em 1 hora. Por sua vez, o tempo do discurso, o tempo social, é a contextualização histórico-social. Por exemplo, qual década, quais conflitos sociais estavam acontecendo naquele momento. Uma dica importante também é evitar muitas digressões, flashback. Por quê? Porque a narrativa é curta. Não tem tempo de você ficar voltando no passado para contar algo que não é tão relevante para a história, porque senão você se perde e é uma narrativa curta com um número de linhas reduzido e não tem como desenvolver toda a história. Algumas características linguísticas da narrativa. Então, o tempo verbal predominante é o passado, seja o passado perfeito ou imperfeito, a depender da circunstância e do efeito de sentido pretendido. Então, não é para narrar no passado, tá? Não há uma estruturação rígida em parágrafos, tá? Mas é importante que cada parágrafo desenvolva um tópico frasal, uma ideia núcleo. Outra dica, evite períodos longos em um mesmo parágrafo. Então, tem gente que faz um parágrafo com um período só num parágrafo, 5, 6 linhas num único período. Daí fica aquele monte de orações subordinadas que pode mais confundir o leitor do que deixar a narração clara. Então, portanto, evite períodos longos. Esse terceiro item é muito importante, que é evitar usar diferentes conectivos para marcar a passagem do tempo. Tá? Então pode ser depois, logo após, naquele momento, de repente. E evitar usar, por exemplo, aí, daí, né, porque são marcas de oralidade e nós estamos fazendo uma narrativa escrita. O título ele pode ser criativo, metafórico ou temático. A proposta exemplificada é a do PAC, do processo da Unicentro, né, de 2018.
Lá no Unicentro, no PAC, eles apresentam 2 temas e você tem que escolher um tema para você escrever a sua narração. E lá a proposta é de 17 a 22 linhas. Então tem um texto motivador bem pequenininho que diz assim: há sem dúvida uma relação entre miséria e o aumento da violência, enquanto o desespero de quem passa extrema necessidade leva ao descontrole e até a desatinos. No entanto, percebemos todos que a violência não está ligada unicamente à fome e à exclusão social. Às vezes, na origem de atos violentos está o desajuste psíquico de quem na infância não recebeu amor e sente abandonado ao longo da vida. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, o motivo se encontra no egoísmo ou no ódio. Hoje, o álcool e a droga agravam muito a situação, especialmente dos jovens, e fazem crescer de modo assustador os índices de violência. Então, é um texto que mostra as origens, possíveis causas relacionadas à violência. A proposta que a universidade apresentou. Com base nas informações sobre a origem da violência, as causas que estão no texto acima, elabora um texto narrativo contando uma história. Então, o texto narrativo conta uma história real, fictícia, de uma personagem que sofre exclusão social. Então, ela vai ser excluída da sociedade. E aqui diz que o texto de apoio não fala das causas da violência, então a gente já supõe que essa exclusão social é por conta da violência, tá? Então, apontando os fatos que determinam esse afastamento do seu convívio humano e os meios dos quais se apoderou esse personagem para se integrar como vencedor a uma classe social média ou dominante. Então, presta atenção. Então, é um personagem que ele vai ser excluído socialmente por conta da violência e ele é de classe baixa porque ele vai de alguma forma se apoderar, vai ter alguns acontecimentos na vida dele que fazem com que ele se torne o vencedor e ele vai mudar de classe social. Ele vai para uma classe social média, uma classe dominante. Então, qual é o conflito? O conflito é o personagem que está lutando contra necessidades, contra uma exclusão social relacionada a essa questão financeira e também a questão violência, porque o texto motivador fala de violência, tá? Lembre que seu texto é narrativo, por isso deve conter fatos e personagens que vivam a história. É uma história. Então vamos a um exemplo. Então, o nome da narração escolar é Valente. Valente era um adolescente de 15 anos, que desde criança trazia em seu coração o sonho de ser alguém na vida. Morava com sua mãe e seus 4 irmãos mais novos em uma pequena casa no subúrbio de São Paulo. Ia raramente à escola, somente para garantir a condição de participar de uma escolinha de futebol, onde, além de aperfeiçoar seu grande talento, fazia suas refeições, o que nem sempre tinha em casa. Então, essa primeira parte, até talento, que está em verde, eu expus, fiz uma exposição inicial. Eu disse quem é o meu personagem. Lembra que na proposta falava você vai contar a história de um personagem. Então, o personagem é o elemento principal para essa narrativa. Então, de 15 anos, que morava com seus irmãos em uma pequena casa, no subúrbio, então era de família humilde, ia raramente à escola, então se não vai muito para a escola, já dá para perceber que não é de uma família bem estruturada, porque não cobra a exigência da escola dele, e ia para a escola para garantir para poder participar da escolinha de futebol, senão também não ia para a escola e onde fazia as refeições, porque em casa nem sempre tinha. Óbvio, a partir do momento que coloca essa questão das refeições que nem sempre tinha em casa, já começa a questão de inicia, tá? O processo de falar do conflito. Então ele sofria essa exclusão social porque ele fazia de um grupo minoritário da sociedade que nem sempre tinha comida em casa, que nem sempre ia à escola. Então tá vendo que ele está sofrendo a exclusão social. Então já comecei a marcar o conflito. Agora esse conflito ele vai se ampliando e se complicando. Então, olha lá, certo dia, esgotado de tantas dificuldades, resolveu procurar um emprego, mas não conseguiu. Um parceiro de futebol, ao perceber a situação de Valente, aproveitou a oportunidade e lhe fez uma proposta: participar de esquemas que resultavam em dinheiro fácil. Mesmo com medo, não pensou 2 vezes em aceitar. Com isso, sua nova rotina era cada vez mais longe da escola, do futebol e de casa.
Ele e seus novos amigos passavam o dia estudando os crimes que fariam à noite. Sua mãe logo percebeu o que estava acontecendo, mas foi em vão sua tentativa de alertá-lo. Ele mandou-lhe calar a boca e assim ela fez. Então presta atenção. Nesse segundo parágrafo, o conflito se amplia. Então, de tantas dificuldades das exclusões, ele vai tentar emprego e não consegue, se sente excluído novamente. Ao sentir-se excluído, que um amigo, ou o conflito sendo ampliado, resolve fazer com que ele participe de esquemas, né, para conseguir dinheiro por meio de um crime. Novamente, ele vai estar excluído, porque quem vive na criminalidade vive à margem da sociedade e ele passa a vivenciar a violência. Ele é violento com a mãe, ele é violento ao cometer os crimes, tá? Então, ele está vivendo agora esse contexto de violência. Então consegue perceber que esse conflito de exclusão social, ele se amplia, tá? E tem até uns momentos de tensão. Então quando manda a mãe calar a boca e assim por diante, que evidencia essa violência, esse caráter de violência que veio da rua para dentro de casa. Nesse período, seu treinador notou sua ausência, treinador de futebol, bem no momento em que uma oportunidade de um teste em time profissional havia aparecido. Já ciente dos comentários que ouvira a respeito de Valente, foi procurá-lo e, para sua surpresa, encontrou-o no momento em que Valente estava sendo abordado pela polícia. Nesse instante, fez-se de responsável pelo Valente, livrou-o da polícia e conversaram seriamente. Durante a conversa, Valente tentou se justificar. Foi então que o treinador lhe deu uma única chance: abandonar para sempre essa vida, em troca faria um teste no time profissional. Então, olha só, no desenvolvimento do conflito, ele, até então, no início da história, falava que ele fazia parte da escolinha de futebol, parou de ir. O treinador sentiu a sua falta e, bem no momento que ele faria um teste para um time profissional, que poderia mudar a vida dele. Então, olha só essa questão de mudar a vida, que é a questão que a Comando mostra, aparece aqui. Outra questão que lá no início falava que tinha um grande talento no futebol. Então, por isso tem tudo a ver o treinador aparecer. E daí surge o clímax. Qual que é o clímax? A hora que o treinador eu encontro, ele estava sendo abordado pela polícia. Então, o leitor cria agora, ele vai ser preso e vai perder a oportunidade do teste de futebol. Então, aqui a gente tem o conflito, tem o clímax. O momento de maior tensão. E daí o treinador assume a responsabilidade, né, por Valente, livra ali da polícia, e eles têm uma conversa de que se ele abandonasse a vida, ele faria um teste no time profissional. Então agora vamos ao desfecho, como que a história termina. Depois do compromisso firmado, Valente voltou a frequentar a escola e treinava arduamente sob a supervisão de seu treinador, que passou a ser um pai para o garoto. Com muito esforço, foi aprovado no teste, o que lhe garantiu um contrato com um bom salário, dando uma boa qualidade de vida para sua família. Então aqui no final, então mostra, né, que ele mudou de vida, então ele voltou a frequentar a escola, ele começou a treinar, ele passou no teste, assinou um contrato com um bom salário, e daí ele deu uma boa qualidade de vida, então ele mudou para uma classe dominante, né, uma classe média, conforme o comando pedia. Então cumpriu todas as etapas da história, né, que o enredo pede, né, uma apresentação do personagem, um conflito, o desenvolvimento desse conflito, um clímax e um desfecho. Uma outra questão importante é no momento da produção da narrativa com relação aos nomes dos personagens, assim. Então, para que a gente não use nomes próprios, João, Lucas, que algumas universidades entendem como marcas de identificação, usem, por exemplo, substantivos abstratos para dar nome aos personagens. Vida, fortaleza, valente, justiça. Então a gente usa esses nomes para os nossos personagens, muitos deles, né? Pode ter relação com a história, igual Valente, né? Alguém que gosta de vencer, né? Para atribuir nome aos nossos personagens. Muito bem. Então, essa é a nossa aula de hoje. Aprender as características do texto narrativo e também um exemplo de uma narrativa, de um texto narrativo que foi solicitado no contexto do PAC de Guarapuava.
Vocês terão como tarefa produzir um texto narrativo de uma proposta também do PAC, mas de 2017. Então, lá no sistema de vocês, no Maestro, vocês encontrarão esses slides, essa videoaula e também um material a respeito do qual vocês terão a proposta para ler e também as instruções de como e quando vocês devem me entregar. Fiquem com Deus, até mais.